Olá, meus amigos, muito bom dia. Sou o Dr. Antônio Martins Faria, sou contador, sou advogado e moro em Santa Cruz do Capibaribe. Hoje são 25 de abril de 2025. Pois é, preliminarmente, eu quero aqui parabenizar todas e a todos os contadores do Brasil e do mundo, meus colegas. Eu me formei em contador em 1989 na UNEB em Brasília. Um abraço a todos, a minha turma, que nos formamos juntos, desde 89 que a gente não se encontra, mas fica aqui, se alguém da turma da UNEB que se formou em 89, nós estamos juntos. No Brasil, lamentavelmente, como tudo, não é levado a sério. A contabilidade é uma das ciências sociais, obviamente ciências exatas, da matemática, envolve direito, muito parte de direito, descoberta por um padre, não vou aqui fazer uma incursão na história, mas a contabilidade, se levada a sério, é um rumo, é um indicador fundamental que toda pessoa precisa, todo empresário precisa. Lamentavelmente, no Brasil, apelidaram-se dos chamados guarda-livros, que eram só a contabilidade, era aquele profissional que preparava os livros fiscais, apurava o tributo, para quando uma fiscalização chegasse. O empresário nunca olhava para o balanço, para o balancete, para ver a condição financeira, a real situação da sua empresa. As grandes empresas, obviamente, hoje têm outro olhar, mas os pequenos, os chamados empreendedorismo, ainda estão no mesmo caminho. Um dos exemplos é o Simples, o Sistema Único de Tributação, que tem o Simples não é um fim, mas é um meio para que o empresário possa começar pagando pouco, mas se reestruturando para sair do Simples e ser um grande empresário, ser bem sucedido. Mas o que é o que o Simples, as pessoas estão usando do Simples? Mantém-se no mínimo para pagar o mínimo. E aí a contabilidade também não é levada a sério. Lamentavelmente. Então eu estou aqui fazendo uma defesa da contabilidade, e hoje é o dia do contador. Você, empresário, você, empreendedor, leve a sério a contabilidade. Só entregue o seu a um escritório de contabilidade que tenha condições de dialogar com você. Vê as condições financeiras, a sua conta corrente, para que ela consiga ter um balancete, um balanço, que não estou dizendo mensalmente, mas que pelo menos anualmente você tem um balanço e você sabe da real condição da sua empresa. Contabilize o patrimônio, a aquisição de máquinas, equipamentos, mesas para escritório, tudo isso tem que ser contabilizado, tem que ser controlado com muito rigor. Para encerrar, eu digo o seguinte: com a contabilidade, o empresário sabe se foi bem sucedido ou não. Se não foi, ele sabe por quê ele errou. A contabilidade aponta o prejuízo, aponta o lucro. Sem contabilidade você fica sem rumo, sem luz, sem fronteira. Portanto, que todo empresário, pequeno empresário, deve zelar pelo contador, deve zelar pela contabilidade, porque a contabilidade é o melhor instrumento financeiro que uma pessoa, um empresário pode ter para tomar suas decisões. Nunca decida nada na área de comércio, sem consultar um contador, sem consultar a contabilidade da sua empresa. Ela diz tudo. A contabilidade é um recurso, é um instrumento valioso para você tomar decisões. Então, mais uma vez, parabéns a todos os meus colegas e minhas colegas contadoras e contadores desse Brasil afora. Eu deixo aqui, esqueci, ainda meu e-mail, meu telefone, caso queira entrar em contato comigo, fiquem à vontade. Outra coisa também, o seguinte, eu quero agradecer demais aos meus amigos. Gente, é muita coisa, eu estou com 586 inscritos. Graças a Deus ganhei um essa semana. Às 18, quantas pessoas visualizaram 17 pessoas que visualizaram o meu último vídeo. Muito obrigado mesmo. E a proposta continua, até o final do ano nós ultrapassamos 1000 inscritos.
Pois lá, meus amigos. Hoje eu fiz um roteiro, mas um roteiro sem muita pretensão. Por quê? Porque o título assim, o Brasil estraçalhado. Olha, é triste, é triste. Né? Só se fala nisso, na questão da fraude contra os aposentados e pensionistas. Isso é uma vergonha. Desde 2019, com segundo informações, até há pouco tempo. Não foi negligência de todos os governos, do Bolsonaro ao Lula, cometeram negligentes. Essa é a palavra-chave. Quando o cidadão aposentado ele vai ao balcão do INSS, é chutado. Não recebe a informação. Esse tal do INSS eletrônico, esse tal de 135, isso é uma piada. Porque ele não informa o analfabeto, aquele que ganha o salário mínimo, não sabe usar o sistema o meu INSS, nem o Gov. Tinha que ter alguém nas agências do INSS com carinho, com respeito, e ensinando ao pobre, ao aposentado, ao pensionista. Lamentavelmente, o aposentado e o pensionista é jogado no lixo pelo INSS e pelo governo. Agora, esses picaretas, espertalhões, presidentes de associações, líderes políticos têm acesso às informações. E credencia-se para fazer essa roubalheira de mais de 6 bilhões de reais. Isso é uma vergonha. O INSS tem culpa porque ele não trata o aposentado com decência. O INSS não trata o pensionista com decência. Vá no balcão do INSS que você é quase chutado. Primeiro tem um segurança lá, que não sabe de nada e que passa da informação. Segurança não é para dar informação. Mas a maioria dos postos de atendimento do INSS tem um segurança que manda o aposentado pensionista para a rua, porque não vai atender. Toda hora que você vai ao balcão do INSS, está fora do sistema. Está fora do sistema. A gente tinha que ter um mecanismo de atender. As pessoas agora vão correr para o INSS, vão perder tempo. Que o INSS não vai atender, porque falta vergonha dos governos que não zelam pelo cidadão. Mas esses apadrinhados, esses políticos desonestos, estão em Brasília fazendo falcatrua e roubando do povo. Mais 6 bilhões de reais se o governo resolver ressarcir, que deve ressarcir. Senão você, aposentado e pensionista, entre numa ação judicial, cria uma associação, uma coisa. Tem que cobrar do governo, porque isso é uma vergonha. Essa extorsão, esse roubo que fizeram com não vou dizer com a anuência, com a concordância do governo, não, mas ele foi negligente, ele fez ouvidos moucos e olhos vedados e deixou que essa situação se perpetuasse durante tanto tempo. Isso mais uma vez, é lamentável. Né? Mas a esperança nunca morre. A gente nunca pode se entregar. Tem que haver luta. Né? Essa luta do INSS é uma vergonha, porque, gente, eles pegam os mais fracos. As pessoas vão no caixa dos bancos, nos caixas eletrônicos, tem um funcionário lá que do banco auxilia, ele só digita a senha. Às vezes ele passa a senha até para estranho, porque ele é analfabeto. Aqui em Santa Cruz de Capibaribe, você vê o dia de pagamento do INSS, a tristeza que é na fila do Banco do Brasil. O mau atendimento. Tem um funcionário do Banco do Brasil, quanto tem para auxiliar as pessoas humildes, as pessoas do campo, as pessoas analfabetas? E ele só recebe o dinheiro, eles só estão interessados no dinheiro. Ele não sabe nem quanto receberam. Ele nem manda imprimir aquele comprovantezinho. Ele só quer o dinheiro. Aí aproveita-se, né, esses mafiosos se aproveitam dessa ingenuidade e faz a roubalheira que fizeram. Isso é uma vergonha. Agora, isso com a anuência, não estou dizendo com a anuência, mas com a falta de vigilância do governo. Não podia ter isso. Porque todo mundo, para fazer um desconto no folha de aposentado, numa folha de pensão, devia ser realmente, se não tem assinatura, se não tem a presença daquela pessoa solicitando, ele não devia autorizar. Mas, infelizmente, segundo informações, não tinha nem dados lá. Eles mandaram lá, depois a gente... olha, desconta aí pra gente, recebe esse dinheiro pra gente, depois a gente manda os comprovantes. E não mandaram. É uma vergonha. Mas, infelizmente... Mas tem a coisa boa. Hoje eu fiquei sabendo que o ex-presidente Collor foi preso. Não sei quantos dias ficará na cadeia. Não ficará muito tempo. Mas pelo menos ele foi. Está se fazendo justiça. Né?
Nos dá uma esperança, nos dá uma luz, que a gente possa realmente viver num país democrático, num país que ninguém rompa as instituições democráticas, que ninguém destrua as instituições democráticas, né? Você vê como nós estamos numa crise política, numa crise financeira, numa crise... Você vê um deputado que devia honrar-se sendo ministro de Estado, ele aceita o cargo, 15 dias depois diz que não quer mais, né? Ora, uma pessoa dessa... É porque a política não é mais feita como ciência. A política ela tem uma finalidade, gente, de buscar compreender as situações reais do país e melhorar, grosso modo, e melhorar a condição de vida de todos. Trazer mais igualdade, levar a distribuição de renda, né, água para quem não tem, esgoto para quem não tem, enfim, melhorar a situação, melhorar as condições, saúde. Mas não, eles não estão interessados nisso. Eles estão interessados neles, nas negociatas. Lamentavelmente. Aí quando acontece um escândalo desse, todo mundo fica surpreso. Não, surpreso não, a gente sabe o que está acontecendo. Todo mundo no governo, como uma vez o Ciro Gomes disse, que quando chega no cafezinho da Câmara, todo mundo sabe quem está roubando. E sabe mesmo. Isso é a palavra de Ciro Gomes. Ele disse, quando a gente vai tomar o cafezinho na Câmara, já sabe quem está roubando no governo. E sabe mesmo. Então essa situação do INSS não parou essa sangria antes porque não quiseram. Não estou aqui querendo... não estou aqui falando mal do ministro. Não, eu tenho respeito ministro, respeito... O presidente do INSS foi afastado, não conheço. Ok, mas não estou... Agora, foi negligência? Foi. Muita negligência. E enquanto o país pega fogo, né, o país desgovernado, um país que não tem orçamento em 2027, porque as receitas já estão corrompidas não, né, compromissada com as despesas. Em 2026, 2027, por que está acontecendo? Por que o Brasil estava fechando as contas? Porque o Bolsonaro deu o calote dos precatórios. Ele não pagou o precatório, que é uma obrigação, ele tem que pagar, é despesa. Se a União perde uma ação judicial, tem que pagar. Mas não, Bolsonaro não pagou e o governo Lula vem pagando paulatinamente, né, em 2020. Aí o que está acontecendo? Mas não joga na despesa. Ele paga, mas não entra na despesa. Então o superávit primário pode ser zero, mas ele tem um déficit, na verdade. E 2027 ele não pode mais, ele vai ter que pagar o total, o quantum, que é 115 bilhões. Ele está pagando em torno de 43, 45 bilhões por ano de precatórios. Mas em 2027 essa conta passa para 115, aproximadamente 115 bilhões. E ele não tem de onde tirar essa receita para isso. Então, ele vai ter que fazer um ajuste, né? Quem o governador, o presidente da República que assumir, porque o ano que vem tem eleições, em 2027 um novo governo, uma nova fórmula, um novo arcabouço fiscal para ver se cumpre, se paga as contas. Porque o nosso orçamento, ele está muito amarrado. O governo, quando ele arrecada R$100, 92 ele já compromete para pagar luz, telefone, INSS, essas coisas mais. Agora mais 6 bilhões, né? Se ele for ressarcir o povo que foi roubado pela essa máfia do INSS. Nós estamos com um déficit esse ano previsto de 340 bilhões. Você imagine qual é a situação do INSS. Né? Então, quando chegar em 2026, 2027, o governo não tem o que pagar as contas. Não vai sobrar. Desses 7 ou 8 reais que sobram das contas, né, ele tem que investir. Desse investimento, que é em torno de 200 bilhões de reais, mais ou menos, ele deixa 50 ou 60 com a Câmara, para os deputados e senadores distribuírem ao seu bel prazer para os seus amigos. Mais falcatrua, né? Porque você vê, a Polícia Federal está na rua correndo atrás de deputado que desviou emenda. O ministro foi demitido porque usou indevidamente as emendas. É muito triste a gente... mas, sabe, a vontade era de não falar. Mas se eu não falo, é pior. Porque as pessoas são roubadas,
e não sabem. Eu aqui não estou tentando explicar para você que vê o meu vídeo que você está sendo roubado. Agora, tem que votar melhor em 2026. Ah, mas eu não voto para mais ninguém. Você está errado. Quando você diz que não vota em ninguém, quando você anula o seu voto, quando você não seleciona, você não analisa a condição do seu candidato, você está dizendo, fiquem aí, cambada de ladrões. E eles se mantêm. Eles agradecem. Por que que os prefeitos, os vereadores não investem em educação? Porque uma criança educada, um adulto educado, cobra dele. Agora, quando você não tem cobrança, eu não quero saber de política. Aí para o vereador é bom, porque ele tem 300 votos numa cidade pequena, são 9 vereadores, 8 ou 9 vereadores, cidade pequena com 300 votos, 600 votos, o pessoal é eleito vereador. E ele fica lá eternamente, a idade eterna, até ele completar 93 anos, sendo vereador, prometendo, mentindo para a população, levando uma pessoa para um hospital em Campina Grande, em Caruaru, quando na verdade devia ter no hospital em Taquaritinga, no hospital em Santa Cruz de Capibari, para atender as pessoas com decência. Mas eles não têm. Por quê? Qual é o vereador nessa região, nesse Brasil velho, desamparado pela governadora, que não está nem se preocupando com o povo, se preocupando com as suas negociatas políticas lá no Recife? Os hospitais de Caruaru entreguem as baratas, os hospitais de Taquaritinga sem funcionar. Para ela trabalhar, joga numa UPA lá, um geralzão lá, um grandona em Caruaru, manda todo mundo para a UPA lá, que lamentavelmente tem um nome, uma UPA, né? Acho que é Unidade Permanente de Saúde, não sei. Né? Aí as pessoas não são atendidas. Caruaru tem 2 hospitais, acho que não sei, o Vitalino não é de emergência, mas o hospital regional não atende, as pessoas deitadas no chão, sem maca, sem lençol, sem nada, as pessoas são obrigadas a lavar o banheiro, os doentes lá tem que ser faxineiro dos hospitais, se quiser um banheiro limpo. Essa é a realidade. Mas por que tem isso? Porque o povo não se revolta. Não estou aqui cobrando de você ir fazer uma passeata, destruir. Não, o que fizer essa estupidez de sair destruir o patrimônio. Quando você destrói um patrimônio, você quebra um poste, você quebra uma lâmpada, é você que está pagando. Não é o governo. Né? Quando vão aquela estupidez que fizeram no dia 8 de janeiro de 2023, tudo aquilo vai sair para nosso dinheiro. O retorno de 20 milhões ou 20 bilhões, a reforma do Congresso, a reforma do Palácio Planalto, reforma do Ministério da Justiça, lá do Supremo Tribunal Federal, quem pagou fomos nós. Então a gente tem que ter essa consciência de educação, aprender a cobrar dos prefeitos a educação. Ah, eu sou adulto, sou analfabeto, vou cobrar do prefeito uma escola. E tem obrigação, o prefeito tem a obrigação de botar uma escola noturna para você estudar. Vai ver se alguém faz isso. Vê se alguém lê. Não quer saber. Aí não vota, se revolta. Não, você tem culpa, porque você votou mal. Você não votou, você foi pior do que aquele que votou mal. Quando você diz, eu anulei meu voto, você é um covarde. Você está negando a sua cidadania, está negando. Desculpa, eu sei que estou agressivo. Mas você tem que selecionar melhor os nossos candidatos. Nós não podemos eleger pessoas desonestas como está sendo Jair Bolsonaro. Eu não quero falar de Jair Bolsonaro, que eu não aguento mais essa cena que ele está fazendo no hospital, gente. Isso é ridículo. Não vá ficar fã de Jair Bolsonaro, ter pena de Jair Bolsonaro, porque o que ele está fazendo é uma covardia, é uma agressão à sua inteligência. Ele está dizendo que você é um ignorante, que você acredita numa mentira, numa falcatrua que o Bolsonaro está montando. Eu quero que ele se recupere. Não estou desejando mal de Bolsonaro. Não, eu quero que Deus o proteja, que Deus o ilumine, que Deus cure ele, tire ele, tenha alta amanhã. Mas o que ele está fazendo é ridículo. Não se comova com o sofrimento de Bolsonaro. Ele não está sofrendo, aquilo é tudo mentira. O hospital onde ele se encontra não permite que ele sofra uma dor na unha. Quem vai pagar aquela conta de Jair Bolsonaro? Eu e você. Todas aquelas infraestruturas, aquela conta vai direto para o Palácio do Planalto, que paga sem licitação, aí chega lá e pagar. Se não já pagaram pelo Pix. A controladoria, a pagadoria lá do Palácio do Planalto vai pagar toda aquela despesa. Então é a gente que tem que cobrar os nossos direitos, sem jogar uma pedra. Eu sou a favor daquele que fez a revolta, né, na China e não jogou uma pedra.
Eu acho que a gente tem a revolução pelo conhecimento. A revolução é pelo diálogo, a revolução é pela conversa, a revolução é pelo meu princípio, pela minha moral, pela minha educação. Nós não podemos destruir o patrimônio público. Porque, aliás, eu estava lendo essa semana, né, que foi feita uma reforma constitucional e nenhum prefeito fala. Nenhum prefeito fala. A emenda constitucional 132 ampliou o artigo 149A da Constituição, que as prefeituras, quem paga a conta, a iluminação pública somos nós, tá? A iluminação pública somos nós que pagamos. Na conta vem uma contribuição social sobre a iluminação pública. Na reforma agora, eles ampliaram para manutenção de câmeras, vigilância. Nenhum prefeito está fazendo isso, ele está levando dinheiro e não está fazendo câmeras. E vai chegar uma hora que nós vamos cobrar que toda rua tem que ter uma câmera para mostrar os delitos, né, que é a nossa segurança. Os prefeitos não estão falando isso, por quê? Porque eles não estão cumprindo. Eu quero que... ele tem que dizer, essa rua está sendo monitorada, botar uma explicação que na praça tem uma câmera. Isso é direito nosso, cobrarmos dos prefeitos uma câmera que vigie, que filme todos os movimentos da rua. Mas eles não abrem a boca. Por quê? Porque o povo, mais uma vez, está sendo enganado pela má fé dos políticos. Essa é uma realidade. Gente, eu não vou pedir desculpas, senão eu vou ficar meio chato, mas o meu vídeo de hoje, confesso a você, não é um vídeo bom, eu não estou gostando, mas eu procurei fazer uma busca, né, dos principais movimentos que nós devemos ter tomar conhecimento. Que essa questão da fraude do INSS foi culpa do governo. Só aconteceu isso porque eles deixaram. Né? Ainda tem muito pano para manga, muita gente vai ser acusada, muita gente ainda vai fazer delação premiada. Se a Polícia Federal levar a sério, o Procurador-Geral da República levar a sério e oferecer denúncia, que vai acontecer, vai ser muita gente, tem que ir muita gente para a cadeia. Isso é muito complexo, que eles exploraram o pobre, o necessitado, o desamparado, que tem a sua aposentadoria porque trabalhou, porque contribuiu, porque tem o direito. E como eu falei no início, é chutado nos balcões do INSS. Porque o aposentado e o pensionista não tem acesso, o INSS atende como... Desculpa, não vou falar. Vai um aposentado no INSS, é tratado que nem cachorro. Mas esses grandões, lá em Brasília, onde é elaborada a folha de pagamento, têm acesso e fazem o que fazem. Isso é muito triste. Outra coisa, essa questão política. Nós estamos com tantos problemas e o pessoal discutindo anistia para aqueles criminosos, para tentar isentar Bolsonaro, que é um golpista, que é um criminoso. Ele não pode ser isento, ele tem que tomar que ele se recupere o mais rápido possível e seja preso. Como foi hoje o ex-presidente Collor. Que ele cometeu crime, ele roubou, ele desviou recursos que era do povo. Não vamos ter pena de presidente Collor, não. Ele tem que cumprir a pena lá. E pena que ele só vai ficar uns 2 anos, se ficar. Eu acredito que a semana que vem vão dar uma situação, ele vai para casa com a tornozeleira, que vai alegar uma doença, que eu não, acho que ele não é uma pessoa que não tem saúde, já está uma pessoa idosa. Claro que precisa de respeitá-lo. Eu não estou aqui querendo que o presidente... Se ele tem uma doença que permite que ele fique em casa, que fique pela idade, pela necessidade. Não estou aqui já dizendo, não, isso é privilégio. Não, o médico, o perito é que vai dizer se ele pode ou não ficar no presídio. Isso é justiça. Não é vingança. Direito não é vingança. Direito é justiça. Agora, essas falcatruas do INSS, essa desonestidade de Bolsonaro, não podemos discutir anistia. Anistia é uma agressão ao cidadão brasileiro. Anistiar aqueles destruidores do patrimônio, eles têm que pagarem pelo crime que cometeram. Inclusive, Bolsonaro tem que pagar pelo crime que cometeu. Porque Bolsonaro tem toda a responsabilidade. Não estou falando mal de Bolsonaro, não, gente. Bolsonaro tinha tudo para não estar passando pelo que está passando.
Não tô isentando ele, a facada não, mas ele como líder, como chefe da nação, ele devia, quando perder a eleição, ele ter ligado para o vencedor e dito parabéns, você venceu, vou aí falar para vamos dizer assim, os eleitores dele, gente, perdemos a eleição, mas não perdemos a batalha, mas não perdemos a guerra, não sei, desculpa, perdemos a guerra, mas não perdemos a batalha. Em 2026 nós voltaremos. Era o que o Bolsonaro tinha que fazer. Era o que esse deputado lá do Maranhão, né, que tinha que ter dito para o presidente Lula, não aceito, mas não dizer que aceita uma semana depois, isso é chantagem com o presidente da República, que está fraco politicamente. Nunca vi o Lula tão fraco politicamente como ele está. Infelizmente. O Lula é um líder político, já falei aqui, tem liderança na América Latina, que oxalá no mundo, um dos maiores, mas infelizmente ele está muito fraco politicamente nesse governo. Ele não tem mais aquele poder de persuasão, ele não tem mais aquele poder de trazer para si. O Congresso Nacional, porque o Congresso Nacional tá dando lá, nadando em dinheiro. Para ele, os deputados estão se lixando para o povo, os senadores estão se lixando para o povo, porque eles estão com muito dinheiro para distribuir para os amigos e fazer as falcatruas que eles bem querem, que eles estão lá só interessados em ficar ricos. Política não devia ser um meio do deputado ficar rico, mas infelizmente os políticos só vão para a política para ficar ricos. Um vereador aqui de Santa Cruz, de Caparibe, Taquaritinga do Norte, de Jataúba, todos os 184 municípios de Pernambuco, 182 eu acho, eles não estão interessados no povo, eles querem ganhar os 7, 8 mil reais ou 10 mil reais, algumas cidades chega até a ser mais que isso. É o que eles querem. Aí ainda põe mais 4 ou 5 assessores. Assessor é sempre a irmã, o cunhado, né, a mãe, o pai. Por quê? Porque fica tudo em casa. Isso é uma herança portuguesa, que casava com a mesma família, na mesma família, para não dividir a herança ou os títulos nobres. Nós já aceitamos essa cultura. O patrimonialismo português, que é o Estado, eu sou dono do Estado. É que o governador, é que o prefeito, que o vereador, que o presidente Lula acha que ele é dono do Brasil. Não é, o Brasil é do povo. É de todos os brasileiros. Ele só é um empregado, o prefeito é um empregado seu, o governador é seu empregado, o presidente da República é seu empregado. Da mesma forma o deputado. O deputado, além de ser seu empregado, ele é o seu representante, ele vota em seu nome, mas infelizmente ele não honra. Com poucas exceções, né, tem um deputado que honra o seu voto. Mas tem uns, esse deputado mesmo que negou, que prometeu que ia ser ministro e se recusa, esse deputado ele não honra o povo do Maranhão. O povo do Maranhão é um povo honesto, um povo que tem palavra, um povo que tem moral, um povo que tem educação, mas infelizmente ele desonra. Esse deputado ele fere o Maranhão no coração, numa facada, no coração do povo do Maranhão. O político tem que ter honestidade. O princípio da política é o melhoramento da condição do ser humano. Se a política não atinge isso, não adianta. É a mesma coisa, você vai para sua religião, se sua religião não lhe encaminha para o bem, ela não está atingindo o seu objetivo. Por que você tem uma religião? Porque você acredita que Deus é o nosso mestre, é o nosso criador, é o nosso guia, e você tem que fazer as coisas conforme a lei de Deus. Ora, se aí você chega lá, o pastor manda você fazer uma coisa errada, o pastor manda você odiar o Lula, o pastor manda você odiar o homossexual, o pastor manda você odiar a pessoa de cor diferente. Esse pastor está seguindo a lei de Deus? Tá, não. Então afaste-se dessa igreja, saia da igreja, que seja ela qual denominação que seja, o templo, não sei aonde, o local onde você se reúne para se falar em nome de Deus, quando colocarem política na frente. Não é que na igreja está proibido se discutir política, não, mas o objetivo da nossa igreja é a reflexão sobre o bem, sobre a obra de Jesus, sobre a obra de Deus. E infelizmente os evangélicos aqui com Silas Malafaia, ele tirou Deus do púlpito, ou Deus, não vou dizer do altar, porque ele não tem, acho que a igreja deles não tem altar acho que é da igreja, mas ele chama de púlpito, né? Ele não tem um ritual de altar. Eles tiraram e botaram o Bolsonaro. O que Silas Malafaia hoje convence, né? Uma pessoa que está com dor, uma pessoa que está sem pagar o aluguel, uma pessoa que está com depressão. Que Silas Malafaia convence com aquele ódio dele que ele tem do Alexandre de Moraes? Silas Malafaia perdeu-se. Né? Ele era um pastor, eu até gostava de Silas Malafaia.
Mas ele está perdido. Quando eu acompanhava, que o Silas Malafaia vivia 24 horas na TV. Eu até acompanhava as pregações. Eu o admirava. Mas quando ele fez aquele discurso horroroso contra os homossexuais, eu abandonei. Porque uma pessoa, nós não podemos desprezar, condenar, julgar um filho de Deus. Se a pessoa é homossexual, foi porque Deus permitiu. Nada no mundo existe sem a permissão de Deus. Então fica essa reflexão, né, que a gente possa... Se você chegou até aqui, muito obrigado. Se não se inscreveu, continue, corra e se inscreva no meu canal. Faça seus comentários. E vamos juntos. O meu objetivo é passar conhecimento, é aprender também com vocês. Quando vocês me xingam, eu fico triste, mas tem uns que me agridem, me chamam de velho, gagá, de burro. Né? Não, eu não sei. Se eu soubesse, eu não estava aqui. Mas eu estou tentando aprender, aprenda comigo. Eu dou dicas de livro, né? Às vezes, eu dou dica de lei, vá buscar aprender. Não me xingue, não. Vá, antes de você xingar uma pessoa, procure conhecimento, vê se realmente você conhece. Porque às vezes você pode ter uma ideia, mas aquela ideia está errada. Aí você ouve aí vá analisar. Ok, gente? Um bom final de semana e até a próxima.